Hoje, um mentorado, um amigo, me perguntou a seguinte coisa: Edwards, eu tô na dúvida se vale a pena eu pegar imóveis que dê pouca lucratividade e só pense ali talvez em fazer velocidade, ou vale a pena eu pegar ali uma lucratividade maior de imóvel. E aí eu olhei para ele, eu falei, cara, isso daí vai depender de alguns fatores. É sobre isso que eu quero falar hoje com você nesse vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Edwards Miranda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala sobre leilão de imóveis. Tudo o que acontece aqui é simplesmente baseado na vida em que, desse que vos fala, trabalha com leilão. Seja com clientes, com alunos ou comigo mesmo. Fechado? Então, no tema de hoje, a ideia é, Edwards, o que vale mais a pena? Eu pensar ali em velocidade ou eu pensar em um lucro líquido? Obviamente que elas são quase sempre inversamente proporcionais, nem sempre, mas quase sempre. E aí eu falei para ele, cara, depende. Depende do seu plano, depende do seu objetivo e depende daquilo que você está disposto a demandar de tempo. Vou explicar. No caso desse mentorado especificamente, ele tem a pretensão de chegar a R$ 1 milhão. Ele tem algo em torno ali de quase 500 mil. Então, basicamente, ele quer dobrar esse capital em um ano. Não é nada impossível de se fazer. Mas a questão é, o que vale mais a pena? Dar uma atacada única pensando assim no lucro líquido ou fazer operações mais rápidas? Eu falei, cara, o que eu aprendi nesse tempo de mercado de leilão de imóveis é que boas oportunidades grandes sempre aparecem, mas elas não aparecem a todo tempo. Como assim, Ed? Você acabou de falar que sempre aparecem? Vão aparecer, mas elas não estão todo o tempo aparecendo. Então a verdade é que você precisa ter ali uma espécie de trabalho default. O que é isso, Edwards? É o trabalho básico, é o feijão com arroz. Em outras palavras, vão ter dias em que para você vai aparecer um estrogonofe. Vão ter dias que vai aparecer ali uma lasanha. Mas, quando esses dias não acontecerem, você vai fazendo feijão com arroz, feijão com arroz, feijão com arroz. Principalmente se você tem mais capital. A verdade é que eu percebo que boa parte das pessoas elas têm mais problemas quando elas têm muito capital do que quando tem pouco. Porque quando você tem pouco, você tem simplesmente uma única escolha. Você só tem isso para fazer. Quando você tem mais capital, aí as coisas mudam de figura, você tem muita opção, e aí você começa a ficar perdido. Eu dei a ele duas opções de método default, e oportunidades vão aparecer. Vou te dar um exemplo com ele. Ontem a gente teve uma oportunidade de participar de um leilão que basicamente dobraria o capital. Você compraria ele por 150, você venderia ele por no mínimo 320, 350 mil. Baita oportunidade. Aparece o tempo todo? Não. Então, a lógica que eu falei para ele, cara, eu não sei qual que você prefere nesses dois cenários. Eu dei ali o cenáriozinho de apartamento, MRV, baratinho, até uns cento e pouquinhos mil reais, que você vai vender ele em até no máximo 200 mil. A lucratividade média ali, lucro mínimo que você vai ter, é de algo em torno entre 20 a 40 mil reais no máximo, por operação. Vantagem, esse tipo de apartamento você vende de forma mais rápida. 6 a 12 meses você vende este imóvel. Então você vai estar sempre comprando e vendendo, sempre comprando e vendendo. No caso dele, que pretende vender. Ou uma estrutura de você pegar imóveis de baixíssima renda. Imóveis que você compra à vista no leilão por 30 a 40 mil reais à vista. Sim, existem esses imóveis. E aí, além de você comprar esse imóvel, obviamente, você vai lá, dá um tapa, dá uma maquiagem nesse imóvel, fez essa maquiagem, a avaliação dele sobe e a partir daquele momento você vende esse imóvel a um preço de uns 100 mil reais, sem entrada para o público baixa renda. Você resolve esse problema. Sempre vai estar vendendo também. Mesma coisa. Então, esse seria o cenário default. O cenário básico dele, em que ele sempre vai estar fazendo. Ah, não apareceu nenhuma oportunidade extraordinária, tudo bem. Um apartamentinho, um imóvelzinho. Apartamentinho,
imóvelzinho. Esses tipos de imóveis sempre vão aparecer. Eles estão o tempo todo no leilão. É o que a maioria talvez olha e aí pensa, putz, eu nunca vou ficar rico fazendo isso. Sim, nunca vai ficar rico. Mas você vai girando o tempo todo. Imagine que para cada operação, bom descanso. Imagine que para cada operação que você faça, você ganhe, vamos colocar um lucro baixo, 25 mil reais, você investe 100, ganha 25 mil reais. É pouco, mas você vai fazendo. Você faz 2, 3, 4 operações no ano. Enquanto você vai acontecendo isso, processos vão acontecendo aqui paralelo a esse. Pessoas, você vai conhecendo pessoas, você vai se adaptando, você vai melhorando seus processos e aí surge uma baita oportunidade. Edwards, o que é uma baita oportunidade? Pode ser de tudo. Pode ser um lote com 33 apartamentos que você sai de 5 milhões para 12, é possível. Ou um grande loteamento em que você investe 900 mil reais e ele vale pelo menos 10 milhões. Isso também é possível. Isso aparece a todo instante? Não. Mas ele aparece. A questão é, você tem que escolher. Você vai ficar parado esperando uma grande oportunidade surgir, ou você vai fazendo pequenas coisas. Pequenas, mas sempre fazendo, sempre melhorando, sempre aprimorando. E às vezes aí aparece essa super oportunidade, você vai e aproveita. Você vai fazendo o básico. E quando o cavalo branco passar, você vai e pula em cima dele. Essa é a lógica que eu aprendi nesses 4 anos. Boa parte das nossas arrematações foi o feijão com arroz. Se fosse somente o feijão com arroz, Edwards, teria mudado a vida de vocês no formato que está hoje? Cara, se fosse somente o feijão com arroz, não. Mas foram feitos vários feijão com arroz. Muitos, e muitos mesmo. E, na verdade, a longo prazo eles mudam sim a vida, né? Mas foram feitos vários. Mas de vez em quando. E de vez em quando mesmo. Talvez 1, 2 vezes no ano. Parece uma super oportunidade. E essa super oportunidade faz você dobrar. E aí, irmão, você volta pro feijão com arroz, feijão com arroz, feijão com arroz, feijão com arroz. E até se você for fazer uma conta básica, pensa que para cada 100 mil você ganha 25. Se você fizer 4 operações dessa, com um único 100 mil reais, você dobra esse patrimônio. Ah, mas com o mesmo dinheiro não dá para fazer? Talvez não. Então se você tiver 200 mil, você faz essa operação. Faz tranquilamente 4 em um ano. E aí você sai de 200 mil para 300 tranquilamente, sem aperto. E aí? Faz sentido essa lógica para você de você fazer o básico todo dia? O básico bem feito no longo prazo. É uma frase que eu guardo com muito carinho. As pessoas, elas superestimam o que elas podem fazer no curto prazo, mas elas subestimam o que elas podem fazer no longo prazo. Você fazendo isso todas as vezes, ao longo de 10 anos, você vai ter feito, no mínimo, 40 operações. A gente está falando de 2 milhões de reais. É isso? Não, 1 milhão de reais em 10 anos. Ah, Edwards, isso é pouco. E eu estou falando somente operaçãozinhas. E na verdade, isso é exponencial. Quando você faz 100, agora você tem 2 de 100, você pode ir fazendo mais. Percebeu a lógica? Faz sentido para você? Eu espero que isso te ajude a te dar uma direção do que você pode fazer, de qual deveria ser a sua estratégia. Mas antes de você optar por uma estratégia, cara, minha sugestão, procure um objetivo. Tenha claro o que você busca. Qual que é o número? Qual que é o real significado que você faz? Isso vai fazer toda a diferença na hora de você traçar a sua estratégia. Fechado? Se você curtiu esse vídeo, clique aqui em curtir. Clique em se inscrever nesse canal. E se você estiver interessado, eu estou abrindo agendas para fazer um plano de ação. Tem um link aqui embaixo que é o WhatsApp da minha equipe. Você pode chamar eles para trocar essa ideia. Beleza? Aquele abraço e valeu!